Semana passada, nós falamos sobre santidade. Nós aprendemos aqui que santidade, ela não serve, ela não nasceu para estragar o nosso prazer, certo? Nós aprendemos que a santidade, ela nos protege, amém? Então Deus deseja que nós venhamos ter uma vida de santidade, porque Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos protegidos, amém? Amém? Nós aprendemos também semana passada sobre limites. Nós aprendemos também que as regras, os limites, eles não são ruins, certo? Nós vivemos numa geração que não consegue obedecer regras. Nós vivemos numa geração que pode tudo. Nós vivemos numa geração que diz: faça o que te deixa feliz e não importa as consequências. Mas nós aprendemos aqui que isso é uma mentira do diabo. Essas frases, esses pensamentos não vêm de Deus, porque Deus, Ele coloca limites para o ser humano. E os limites não são feitos para acabar conosco, mas as regras e os limites foram feitos para nos proteger. E vocês estão vendo essa caixa aqui? Você olhando por fora, o que você acha dela? É bonita? É uma caixa bonita, uma caixa enfeitada, certo? Uma caixa rosa. Talvez os meninos falem que mas é rosa. Mas mesmo sendo rosa, ela não deixou de ser bonita, certo? Tem uma flor. E vamos ver o que tem dentro dela? Já que ela é bonita por fora, ela também deve ser bonita por dentro, certo? Vem cá me ajudar, vem aqui, ajuda eu a abrir essa caixa aqui, pelo amor de Deus, ajuda eu. O Daniel vai abrir essa caixa porque ela é tão bonita por lado de fora e com certeza ela também vai ser bonita pro lado de dentro. Abre ela e passa aí para as pessoas verem, passa aí para eles verem, mostra para eles o que tem dentro. O que será que tem dentro, gente? Vamos ver, o que será que tem dentro da caixa bonita, da caixa enfeitada? O que será que tem dentro dessa caixa tão bonita? Deixa eu ver aqui, Daniel. O que vocês viram dentro dessa caixa? Lixo. Mas essa caixa não era bonita por fora? Se a gente parar para pensar, ela também não deveria ser bonita por dentro? Sim ou não? Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos aqui uma caixa decorada por fora, uma caixa que chamou a nossa atenção, certo? Com uma cor vibrante, tinha até uma flor. Mas quando nós abrimos, ela é puro lixo. Você gostaria de receber essa caixa, Bia? Não? Você gostaria, Maria, Raquel, de receber essa caixa? Você gostaria, Ezequiel, de receber essa caixa? Você gostaria, Lucas? Se eu te desse de presente, Nicolas, você ia gostar? Não, Nicolas. Mas o Daniel ia gostar, não ia, Daniel, se eu te desse essa caixa aqui? E você, Carlos, Alexandre, você ia gostar de receber essa caixa de presente? Não? Por que você não ia gostar de receber essa caixa? Porque é uma caixa bonita por fora, mas por dentro é puro lixo. E hoje nós vamos falar sobre como não se perder tentando se encaixar nessa geração. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é sobre pressão. Alguém sabe me dizer o que é pressão? Pode falar, Maria. Te aperta. Uma coisa que te aperta. Eu anotei aqui, pressão é quando você sente vontade de fazer algo só porque todo mundo está fazendo. Pressão também é fazer algo que você sente vontade só porque as pessoas à sua volta querem que você faça. E aí eles ficam, faz. Isso é um sentimento de pressão. Pressão também é quando você faz algo, presta atenção aqui em mim. Pressão também é quando você faz algo só para não ser zoado pelos seus colegas. Pressão
também é quando você faz algo, talvez você não quer fazer, mas você faz só para ser aceito no meio daquele grupinho lá na escola, naquele grupinho ali da rua. Então, pressão é você fazer algo só porque alguém quer que você faça ou porque você quer ser aceito. É fazer algo que você talvez normalmente não faria, mas por causa de vozes ao seu redor, por causa das pessoas falando, ou com medo de você ficar sozinho, aí você faz por pressão. E você sabe que nem toda pressão ela faz barulho? Às vezes a pressão no nosso dia a dia, ela vem nas pequenas coisas. Lembra que a gente sempre está falando, para uma bola de neve se formar uma bola grande, ela começa como? Grande? Ela começa pequena. Então a pressão também na nossa vida, às vezes ela não vai vir já grandona, mas ela vai vir nas pequenas coisas. Um exemplo, Lucas, para de ser certinho, Lucas. Tem nada a ver não, você é muito careta, Nicolas. Daniel, para, é só dessa vez. Ezequiel, ninguém vai descobrir o que a gente está fazendo, Ezequiel. Vamos lá, ninguém vai descobrir. Ou, que isso, Bia? Todo mundo está fazendo e você vai ficar de fora? Então você percebe que a pressão também, ela começa às vezes nas pequenas atitudes? E lembra que pequenas atitudes definem o meu futuro. Fala comigo assim, ó, pequenas escolhas definem o meu futuro. Então a pressão dos nossos amigos, dos nossos colegas, muitas das vezes ela não vai vir com uma coisa grande, mas ela vai vir com atitudes pequenas que talvez você vai tomar, que vai te prejudicar. A pressão, ela não chega logo destruindo a sua vida. A pressão na escola, ela não chega assim, e aí Maria, vamos destruir sua vida? Não, ela vai chegando aos pouquinhos, certo? Nós não temos falado aqui, o diabo ele não vai vir com um garfo na mão, com 2 chifrão de vermelho, bufando para cima de nós. Não, ele vem nas pequenas coisas. E ele não vem, vamos Raquel, destruir sua vida? Não, ele vem aos pouquinhos. E aos pouquinhos, as pessoas, talvez nós vamos cedendo, e vai subindo e vai subindo. É igual o videogame, ou um jogo. No jogo tem o quê? Os níveis, nível 1, aí você passou, você começa jogando o jogo, já indo lá para o nível 10? Não, é tudo aos poucos, é tudo devagar. E é assim também na nossa vida. O diabo, ele veio a esse mundo somente para matar, roubar e destruir. E tudo ele vem aos pouquinhos. Então nós precisamos estar atento. Todo mundo quer pertencer a um lugar, certo? Todo mundo quer pertencer a um grupinho. Lá na sua escola, eu sei que é cheio de grupo. Tem até uma série que eu vi quando eu era criança, às vezes ainda assisto, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. E aí ele chega na escola nova, e ali ele chega e ele quer se enturmar com as pessoas. Aí ele olha lá no fundo, tem o grupinho do teatro, tá todo mundo lá, fazendo cena. Aí ele olha para o outro lado, tem o grupo dos nerds, aqueles que são inteligentes. Aí ele olha para o outro lado, tem aqueles que são doidão. Ele olha para o outro lado, tem o grupo dos dançarinos, tem o grupo dos... de quê? Dos rebeldes, o grupo do líder de torcida, e ele procura um grupo para ele poder entrar e pertencer. E você sabe que esse desejo de pertencer a um grupo, de pertencer a um lugar, foi Deus que deu para nós? Deus, ele não nos criou para ficar sozinho. Deus, ele nos criou para andar junto. Cutuca seu vizinho e fala assim, ó, Deus nos criou. Cutuca ele, pode cutucar. Fala assim, ó, Deus nos criou para andar juntos. Certo? Então o desejo de querer pertencer a um grupo, olha aqui para mim. O desejo de querer pertencer a um grupo não é errado, certo? Porque Deus colocou esse desejo em nós, de querer andar junto, de estar perto. A Bíblia diz lá em Salmos 133, diz para nós assim, ó, como é bom
e agradável que os irmãos estejam juntos. Fala comigo assim: como é bom e agradável que os irmãos estejam juntos, em união. Mas qual que é o problema então de pertencer a um grupo? Porque às vezes pertencemos a grupos errados. Aí se torna um problema. Quando você tem um amigo, é errado você ter amizade? É errado você ter amigo? Não. Mas se aquele amigo está te fazendo mal, se aquele grupinho está te fazendo mal, se aquele grupinho tem atitudes erradas e você sabe que aquele grupo tem aquela atitude errada, então você pertencer àquele grupo, vai ter problema? Vai. Então nós precisamos estar atentos. A que grupo nós temos pertencido? Será que o grupinho que você pertence lá na sua escola, presta atenção aqui em mim, será que o grupinho que você pertence lá na escola, será que tem acrescentado na sua vida? Será que o grupinho que você tem andado lá na escola, será que tem causado coisas boas em você ou coisas ruins? Você sabia que tem gente perdendo a sua identidade só para se encaixar em algum grupinho? Lembra dos teatros que nós fizemos aqui? Tinha lá o Carlinhos. O Carlinhos era uma pessoa, era um jovem legal, obediente, respeitoso, educado. Mas aí o Carlinhos entrou em um grupo que não era legal. E como que o Carlinhos passou a agir? De forma errada, de forma diferente. Mas ele mudou porque ele queria ser aceito. Então, ele é como se ele tivesse pegado uma borracha e apagado quem ele era para se tornar uma pessoa que talvez ele não queria ser. Mas, porque o Carlinhos queria ter amigo, mas porque o Carlinhos queria entrar dentro daquele grupo, ele começou a imitar aquele grupo. Então, tem muitas pessoas perdendo quem ele é, perdendo a sua essência, só para se encaixar em grupo. E hoje eu faço essa pergunta para você que está aqui nessa noite. Será que você tem perdido a sua essência? O que é essência, pastor? Essência é aquilo que está dentro de você, aquilo que Deus colocou dentro de você. Será que você continua a mesma Beatriz? Amável, doce, educada? Ou será que por causa dos seus convívios, do seu convívio, dos seus colegas, eles têm te influenciado e você tem mudado? Talvez você tenha sido alguém que você não é. E eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Você sabia que muitos adolescentes, olha aqui para mim, isso é muito sério. A maioria dos adolescentes, muitos, não tem medo de errar. Sabia disso? Muitos não têm medo de errar. Eles fazem tudo que tem que fazer, não tem medo de errar. Mas você sabe qual que é o maior medo da maioria dos adolescentes? É ficar sozinho. A maioria dos adolescentes, o maior medo deles é não ter um grupinho para pertencer. Será que você é um desses? Eu tento viver dessa forma porque eu tenho medo de ficar sozinho. Eu lembro que quando eu estudava em uma escola, depois eu mudei de bairro e eu fui para outra. E a primeira coisa que veio na minha mente quando eu fui para a escola, qual que foi? Foi medo de errar a sala? Não. Foi medo de errar o caminho, de errar a professora? Não. Qual que vocês acham que foi o maior medo que eu tive? Pode falar, Raquel. Medo de ficar sozinho. Foi exatamente isso que veio na minha cabeça na época. Eu lembro como se fosse hoje. O maior medo que eu tive foi de ficar sozinho. Foi de chegar lá e eu não consegui fazer nenhuma amizade. Então isso é muito sério. As pessoas não têm medo de fazer as coisas erradas hoje, mas eles têm medo de ficar sozinho. Por isso, eles mudam o jeito de falar. Por isso, às vezes muda o jeito de se vestir. Por isso também muda a forma como anda. Lembra também do Carlinhos? Como é que o Carlinhos começou a andar? Quem estava aqui no teatro do Carlinhos? Faz aí, Bia. Como que o Carlinhos andava, Bia? Vai lá, Bia. Nossa, tia, sério?
Sério, faz, Bia, pra nós. Faz aqui em cima, Bia. Vem cá, mostra como que o Carlinhos começou a andar, Bia, só pra ter amigos, Bia. Como é que é, Bia? Pé pra dentro. Com a perna aberta. Obrigada. Palmas pra Bia, nossa atriz. Então, olha aqui pra mim. Então, às vezes, com medo de ficar sem amigos, às vezes as pessoas preferem mudar o jeito do que ficar sozinho por um tempo, mas ter amizades verdadeiras. Amém? E eu tô aqui com uma folha. E eu vou dar essa folha para você e você vai amassar essa folha. Essa folha aqui é como se fosse você. Como que essa folha tá? Branca, lisinha, bonita. Você olha para ela, dá até vontade de desenhar. Não dá? Porque ela é branca, pura, bonita. E aí você vai pegar essa folha. Pode dar um para cada um para mim. Você vai pegar essa folha, vai segurar. Essa folha aí é quem? Você. Essa folha aqui sou eu. Segura aí sua folha. Segura com carinho, porque é você essa folha, hein? Segura você. Você tá bonitão nessa folha, hein? Segurou você? Agora, olha pra ela. Olha você aí. Como que ela tá? Perfeita, bonita, pura, certo? Agora você vai amassar essa folha. Amassa. Que dó. Amassa aí. Pronto? Amassa aí, Lucas. O Lucas está com medo de amassar. Amassa você aí, Lucas. Depois eu te dou outro. Se tem medo de amassar, não. Amassa aí. Quem amassou? Eu também amassei. Puxa ela para um lado, mas cuidado para não rasgar. Puxa ela, dobra ela, amassa. Certo? Agora eu quero que a folha volte ao normal. Como que ela estava? Vamos lá, Nicolas. Deixa ela igualzinho, Nicolas. Eu sei que vocês conseguem. Olha lá, tem gente até no chão, passando a folha no chão para poder ficar boa. Vai lá, gente. Eu quero essa folha como ela estava. Como que a folha está agora? Você está tendo dificuldade de deixá-la como antes? Ó, tem gente trabalhando. Tem uma que está pisando na folha. Eu tô pisando, ó. Eu tô fazendo assim. Vai lá. Conseguiram deixar a folha como ela era antes? Não tá igual mais. Por mais que o Lucas não amassou, ele foi dobrando cuidadosamente, mas essa folha tava igual antes, Lucas? Não. Olha pro lado, vê se a folha do seu amigo tá igual antes. Não tá igual. Por quê? Porque, olha aqui pra mim, as pressões do nosso dia a dia, as influências, as nossas escolhas, elas deixam marcas na nossa vida. E as decisões que nós tomamos, as pressões aí fora que nós aceitamos, ela muda quem nós somos. Ela muda a nossa essência, ela muda a nossa personalidade. Talvez as pressões, as escolhas do dia a dia, a Maria era de uma forma, mas depois começou a tomar algumas decisões, escolhendo, aceitando as pressões na escola. O que eles deixam na nossa vida? Marcas. E como que essas marcas vêm? Como a gente acabou de falar, no jeito de ser, no jeito de pensar, no jeito de falar, nas músicas que ouvem. E essas pressões deixam marcas. E aquilo que Deus criou para ser, a gente acaba perdendo por tentar se encaixar em grupos, por tentar ser quem a gente não é. Certo? Pode jogar a sua folhinha no chão aí para você não distrair, depois você pega ela no final. Coloca ela aí, vai lá, Lucas, põe ela aí, Lucas. Depois você faz avião. Coloca aí no chão. Ninguém vai pegar a sua folha, pode deixar aí.
Então, olha aqui para mim. Tem gente deixando de ser quem é só para agradar as pessoas. Lembra da história de Daniel? Quem lembra da história de Daniel? Nós temos falado esse mês passado e esse mês todinho sobre a história de Daniel. Daniel estava num lugar longe dos pais, no lugar ele estava sozinho, em um lugar onde tinha muita bagunça, aonde tinha comidas consagradas, aonde todo mundo estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, num lugar aonde ali ele olhava e tinha muitos prazeres talvez para ele fazer, para ele se enquadrar, tinha muitos grupos ali também para Daniel entrar, mas talvez Daniel olhou e ele pensou assim, nenhum desses grupos, olha aqui para mim, nenhum desses grupos eu encaixo. E em mesmo a meia pressão, Daniel também sofreu muita pressão ali. Imagina os colegas dele em volta, vamos Daniel, vamos lá cara, vamos lá comer o banquete do rei, vamos Daniel, vamos lá para a festa, vamos dançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Daniel, ele não cedeu às pressões. Por que será que Daniel não cedia às pressões? Porque ele servia a Deus? Porque ele sabia que era errado? Mas quantas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes a gente sabe que é errado, mas mesmo assim a gente acaba fazendo? Não é verdade? Quantas coisas você que está aqui sabia que era errado você calçar o tênis preto e você calçou? Quantas vezes você sabia que era errado você comer bala e depois não escovar dente, porque vai dar cárie no seu dente? E quantas vezes você comeu bala e não escovou dente? Você não sabia que era errado, que ia prejudicar, mas mesmo assim fez. Então não foi somente isso que fez com que Daniel escolhesse não participar daquilo. Sabe o que fez com que Daniel escolhesse? Olha aqui para mim. Daniel sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Nós também já aprendemos. A Bíblia fala que nós somos o quê? Filho amado. A Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia fala que nós somos fortes, somos mais que vencedores, somos corajosos. A Bíblia fala, olha aqui para mim, a Bíblia fala que ainda no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos escolhido e Deus já tinha um propósito para nós. Então, Daniel, ele permaneceu firme, mesmo em meio à pressão dos colegas, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que Deus tinha o chamado para algo maior, certo? E tudo que nós vivemos aqui hoje dura para sempre? Você vai ser pré-adolescente para sempre? Você vai ser criança, jovem para sempre? Não, por quê? Porque tudo passa. E Daniel sabia que aquele momento que eles estavam vivendo ali não ia durar para sempre, para nada, não ia durar para sempre. E ele preferiu escolher aquele que ia durar para sempre, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é eterno. Fala comigo assim, Deus é eterno. Então muitas das vezes, olha aqui para mim, sabia que você vai parecer estranho no meio da escola? Poxa, mas a Maria, ela não tem essa atitude, ela é meio estranha. Você acha que eles chamaram Daniel de estranho lá na Babilônia? Sim, talvez eles ficavam assim, esse menino é esquisito, esse menino é meio estranho. Mas Daniel se importou com isso? Não. Ele preferiu ser estranho com Deus do que ser popular sem Deus. Então é preferível as pessoas chamar você de estranho, você de crentinho, você de bobinho, e você estar com Deus, do que você ter vários amigos, do que você ser popular, mas não ter a presença de Deus. E Daniel entendia isso, olha aqui para mim, Daniel entendia, eu posso viver nesse palácio, eu posso comer as melhores comidas, eu posso ter os melhores amigos, eu posso ter a melhor namorada, mas se eu não tiver a presença de Deus, de nada vale. Amém? Amém ou não amém?
Você sabe que muitos adolescentes têm uma vida dupla? O que é isso, pastora? São gêmeos? Não, tem uma vida dupla. Na igreja é um anjinho, mas na escola é fervendo. Isso, Ezequiel. Na escola é fervendo. Em casa, perto da mãe, é um fofinho, é uma fofinha. Mas longe da mãe é o quê? Coloca o terror, é um terrorista. Perto do pastor, ele é tranquilo, educado. Mas quando o pastor sai, ele é o quê? Pode falar, Bia. Não, eu vou falar outra coisa. Fala, Raquel. Ele é mal educado. Perto da pastora, ele é bonzinho, mas longe, ele é bagunceiro. Tem muitos adolescentes vivendo de forma dupla. E você acha que isso faz bem para a sua vida? Não, porque nós podemos enganar as pessoas que estão perto de nós. Mas quem vê todas as coisas? Deus, ele vê todas as coisas. Às vezes, perto da sua mãe, você é uma caixa bonita. Mas longe da sua mãe, quando você abre a boca, só sai o quê? Lixo. Às vezes, perto do seu pai, você é uma gracinha. Mas longe, só sai lixo da sua boca, da sua mente. Então, quem você tem sido esses dias? Quem você deseja ser nessa geração? Fala, Bia. Na escola passada, tinha uns meninos do quinto ano que eles falavam muito palavrão e achavam o rei da escola. A Bia falou que lá na escola dela no passado tinha os meninos que só falavam palavrão e se achavam o rei da escola. Fala, Raquel. A professora ela fala que quando as pessoas fazem graça pra ela, que eles fazem muito lá, e quando ela vira de costas, quando a professora ela vira de frente e fala com eles são uma gracinha. Quando a professora vira de costas, eles colocam terror na sala. Olha que coisa horrível. A Raquel falou que quando a professora está de frente com os alunos são um anjinho. Tem até um negocinho na cabeça deles, um anjinho. Mas quando a professora vira para o quadro, o que os alunos fazem? Ri atrás da professora, mostra a língua para a professora, cutuca o colega, mostra, ó, que ela falou, mostra até o dedo do meio para a professora. A professora não está vendo, mas quem vê todas as coisas? Deus. Fala, Maria. Lá na minha escola, hoje, foi uma moça lá olhar a gente para nossa ir no banheiro. Aí, quando ela estava lá na sala, todo mundo estava quietinho. Só foi minha professora chegar e ela saiu, que os meninos começaram a ferver dentro da sala, mesmo se a professora... Que coisa terrível, né? Pra frente, olhando todo mundo tá conversando. Fala, Raquel. Falou que às vezes gostando do meio, tem um menino lá na minha sala que ele é muito arteiro. Aí quando a tia vira para o quadro, ele mostrou o dedo do meio e a língua para ela. Que coisa horrível. Fala, Ezequiel. Um dia lá na minha escola, a professora estava corrigindo a tarefa. Aí eles estavam fazendo tanto de gracinha, estavam levantando do lugar. Que coisa terrível, né? Gracinha. Aí o Gael, ele é um certeiro. Aí ele pediu para ir no banheiro. Aí na hora que ele saiu, a tia viu ele dando mortal lá no corredor. Aí a tia não vai deixar ir mais no banheiro, né? Dando estrelinha, a tia disse, eu tô dando estrelinha e mortal lá no corredor. Então olha aqui pra mim. Se você que está aqui hoje, você tem tido uma vida dupla, Deus te chama hoje para mudar. Porque Deus, ele não habita no coração onde tem dupla personalidade. Amém? Eu quero que você fique de pé. Eu vou precisar de um voluntário aqui. Quem pode ser? Eu. Daniel levantou a mão. Primeiro, dos meninos. Vem, Daniel. Depois vai você.
Olha aqui. Se der, vai todo mundo. Ó, o Daniel, você vai ter que fazer o que a gente fizer. Cada um vai fazer alguma coisa para ele fazer. E você vai ter que fazer na mesma hora. Tipo, o Nicolas vai coçar a cabeça, o Lucas bater o pé, a Maria cutucar o nariz, a Raquel dançar, a Bia... E você vai ter que fazer... Não, estrelinha já é demais, no seu lugar. Você vai ter que fazer tudo que a gente fizer na mesma hora, tá? Se prepara, hein, Daniel? Você consegue. Hã? Não, é todo mundo junto. Quando eu falar já, a gente faz. Tem, ué. É um desafio. Não, ué. Chega, fica no meio, vai lá. Hã? É ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos se preparar. Você pensou que você vai fazer? Sim. A gente vai fazer junto. Você vai ter que ser capaz de copiar a gente. Então vai lá. 1, 2, 3 e vai. Vai. Tem que fazer tudo junto. Vai, Dani, tudo junto. Tudo junto. Tem que evitar todo mundo. É todo mundo. Vai lá. Palmas pro Daniel. Conseguiu? O Daniel conseguiu? Acho que não, né? Vai lá, Bia. Pode. Só que aqui nós temos que fazer tudo junto. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Se vira. Vamos lá. Já pensaram? Sim. Então vai lá. 1, 2, 3, valendo. Junto, rápido. Não para, gente. Não para. Vai, Raquel. Pastora, não querem não? Não? Já pensaram? Então vai, faz umas coisas assim difíceis. Tem que ser ao mesmo tempo, tem que ser esperta. Não é só um, não. Vai lá, 1, 2, 3, valendo. Raquel. Vai lá, Ezequiel. 1, 2, 3, valendo. Vamos, Ezequiel. Vamos, gente. Vai, Ezequiel. Vai. Foi. Quer ir, Lucas? Vai, Nicolas. Vai, Maria, não? Ninguém mais? Então tá bom, pode sentar. O que a gente aprende com essa dinâmica? Foi fácil? Por que não foi fácil fazer essa dinâmica? Porque teve que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E o que mais? Tinha muitas pessoas, passou vergonha. Tinha muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Tinha muitos comandos ao mesmo tempo. Foi difícil? Foi. Porque ao mesmo tempo que um estava fazendo uma coisa, o outro estava fazendo outra. Então olha aqui para mim. Quando você tenta agradar todo mundo, você acaba se perdendo. Quando você tenta agradar todo mundo lá da sua escola, você acaba perdendo o foco. Quando você tenta agradar lá a sua rodinha de colegas, você acaba esquecendo quem você é. Quando você tenta agradar ali a sua rodinha de amizade, você acaba perdendo a sua firmeza, porque nós não conseguimos agradar todo mundo. Você sabe que Jesus, ele não agradou todo mundo? A Bíblia fala que Jesus andava em multidão? Não, Jesus não andava em multidão. As pessoas vinham até ele. Com quem que Jesus andava? Com os discípulos. E eram quantos? 12. Jesus, ele foi chamado de estranho? Sim. Jesus, ele foi criticado? Sim. As pessoas olhavam assim para ele? Sim. As pessoas excluíam Jesus? Sim. Mas
Mesmo Jesus sendo rejeitado, mesmo Jesus sendo chamado de estranho, mesmo as pessoas excluindo Jesus, Jesus não foi o maior homem que houve nessa terra? Jesus não teve um grande impacto aqui nessa terra? Sim, tanto é que mais de 2000 anos atrás, Jesus veio a essa terra e hoje, mais de 2000 anos à frente, nós estamos aqui falando e adorando Jesus. Então olha aqui para mim, para você ser um grande homem, um grande menino, um grande adolescente, para você ser uma grande menina, você não precisa, presta atenção aqui em mim, você não precisa querer agradar todo mundo. Você não precisa se encaixar nos lugares que não é para você. Jesus, ele não fez isso. E ele foi um grande homem. Jesus, ele não tentou se encaixar. Aonde as pessoas não queriam Jesus, Jesus mudou a roupa dele para poder entrar lá? Não. Se as pessoas não queriam Jesus, Jesus cortou o cabelo lá moicana. Nada contra quem tem moicano, mas um exemplo. Jesus cortou o cabelo lá de um jeito diferente só para poder entrar naquela casa? Não. Jesus passava. Se as pessoas não queriam estar perto dele, o que Jesus fazia? Por favor, deixa eu ir na sua casa, eu quero ser seu amigo. Jesus fazia isso? O que Jesus fazia? Ele ia embora, porque ele sabia que ele não precisava se enquadrar nos grupinhos para ele ser aceito. Jesus sabia quem ele era e ele sabia o propósito dele. Então, nessa noite, você que está aqui, você precisa entender qual é o seu propósito. Quem aqui já brincou de Lego? Para você montar um Lego, as peças têm que ser o quê? Elas precisam se encaixar e elas precisam ter o mesmo formato. Se o Lego for pequenininho, elas têm que ser pequenininhas. Adianta, tem como você pegar um Lego pequeno e querer colocar uma peça grande? Não. Mas se eu pegar uma peça pequenininha ali, do mesmo kit, vai dar certo? Vai. Então olha para mim, se até no jogo é assim, por que na nossa vida seria diferente? Não tem como você se encaixar aonde você não foi chamado para estar. Olha aqui para mim, tem amizades que nós muitas das vezes nem deveríamos chegar perto, sabia? Tem colegas que muitos aí que nós não deveríamos passar nem perto. Aqueles que faziam mal para Jesus no sentido de não querer ele, Jesus passava longe. Jesus, ele estava aberto a todos, mas aqueles que não queriam perderam a oportunidade de conviver com Jesus. Então, nós não precisamos mudar quem nós somos para ter colegas, para ser aceito, para se encaixar. Porque quando alguém rejeita você, está perdendo o privilégio de conviver com você, que é uma pessoa amável, uma pessoa legal, divertida, uma pessoa de Deus, um menino, um jovem, um adolescente de Deus. Então quem perde não é você, quem perde são as pessoas. Então que hoje nessa noite você possa aprender, Deus, ele te chamou para um propósito. Deus tem algo grande na sua vida. Deus, ele não criou cópias de você. Você já viu outra Bia andando pela rua, Bia? Não. Você já viu outro Lucas? Andando por aí? Com o mesmo nome sim, mas igual a você. Você já viu? Você já viu, Nicolas? Já viu, Daniel? Não viu, porque Deus não criou cópia de você. Imagina se todo mundo fosse igual. Tem um desenho do Esmiliguido. Vocês já viram o Esmiliguido? Você não viu, Maria? Que isso, Maria? Que mundo você vive? Todo mundo já viu o Esmiliguido. Ah lá, mostra para Maria. O Esmiliguido é a formiguinha. O desenho da formiguinha. E ali no formigueiro tem a rainha. E um dia chegou uma formiguinha e a rainha falou assim: nossa, Lucas, que camisa, que cor amarela bonito na sua camisa. E aí o Nicolas ouviu: nossa, a cor preferida da rainha é amarelo. Mas foi isso que ela disse? Ela disse que era bonito. E ali o Nicolas saiu falando por formigueiro todinho. No outro dia, como que todo mundo estava na escola?
com a blusa amarela. E ali todo mundo perdeu quem era quem, ninguém sabia quem era quem, ficou o maior chatice do formigueiro. Até que um decidiu ir lá, tirar aquela blusa, lavar a tinta amarela que ele tinha passado e se tornar realmente quem ele era. E ali, a partir daquela atitude dele, todo mundo tirou aquele amarelo e, resumindo, cada um é especial do jeito que é, certo? Deus, ele não criou cópias. Deus, ele te criou com uma essência e para um propósito. Você não foi chamado para ser todo mundo. Fala comigo assim: eu não fui chamado para ser todo mundo. Eu não fui chamado para copiar o ambiente. Eu não fui chamado para ser qualquer um. Fala assim: mas eu fui chamado para influenciar aonde eu estiver. Amém? Então vamos ficar de pé nessa noite? Coloca para mim a música como flechas. Como flechas, lá no YouTube. Olha aqui para mim. Sabia que quando as pessoas elas vivem da aprovação dos outros, elas vivem presas naquelas pessoas? O Nicolas gosta de calça jeans, mas aí o Daniel falou para ele que a calça jeans não é legal. Aí o que o Nicolas vai fazer? Eu não vou usar mais, porque o Daniel falou que é feia, mas ele gosta, mas falou que é feia, então eu não vou usar. E a calça tá legal. Então, as pessoas que vivem da aprovação das outras, elas vivem preso umas nas outras. E Deus não te fez para viver preso. Jesus, ele morreu na cruz para que você fosse livre. Amém? Muitas vezes a opinião das pessoas muda quem nós somos. E se a opinião das pessoas vale mais do que a voz de Deus, você precisa pensar: o que vale mais para você? Será que é a voz das pessoas ou será que é a voz de Deus? Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Eu sei que talvez a sua carne não quer fechar os olhos. Sua carne quer ficar olhando para mim, quer olhar para o nada. Mas nós fechamos os olhos para a gente concentrar. E eu quero que você pense nessa palavra. Pode aumentar, amor. Eu quero que você pense nessa palavra. Quem você tem querido agradar nessa terra? Quem tem influenciado a sua vida? Pode aumentar, amor. Aonde você tem tentado se encaixar? Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei, o velho homem sou, nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Fala com o Senhor nessa noite. Fala para Ele assim: Senhor Deus, se até hoje, Jesus, eu tenho dado ouvido para as vozes ao meu redor, nessa noite eu peço a Ti, cancela tudo que não provém do Senhor na minha vida. Me ajuda, Senhor, a dar importância à Tua voz. Eu decido a partir de hoje, porque eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu declaro nessa noite que eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, Deus. Me ajuda a resistir às pressões na escola. Me ajuda, Senhor,
resistir às tentações ali no meu colégio, na rua, com as minhas amizades. Me ajuda, Senhor, a escolher as amizades boas, aquelas que vão me aproximar do Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser igual Daniel, que permaneceu firme, que não se envergonhou do Teu nome. Me ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória. A palavra diz que você é forte, querido. A palavra diz que você que está aqui nessa noite, você é forte. E você tem vencido o maligno. Você pode vencer o maligno. Você pode vencer as tentações, porque o Senhor é com você. Então fala com o Senhor nessa noite. Deixa o Senhor ministrar no seu coração. Na minha fraqueza vi o Teu poder, entre os espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. Sou Tua flecha e ninguém vai roubar. Pode me lançar, sou Tua flecha, pode me lançar. Pode nos lançar, Senhor, como Tua flecha, Senhor. Entre os espinhos, graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. Ninguém vai roubar. Sou Tua flecha, pode me lançar. Você pode declarar: sou Tua flecha. Sou Tua flecha, pode me lançar. Sou Tua flecha, pode me lançar. Você pode declarar assim: Senhor, Senhor, eu não trocarei a minha aliança por um momento de aceitação. Senhor, eu sou uma geração forte e eu tenho vencido, porque com o Senhor eu posso todas as coisas. Fala bem forte assim: eu sou Tua flecha, pode me lançar. Eu sou Tua flecha, pode me lançar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Amém. Quantos entenderam a palavra? Levanta sua mão. Deixa eu ver. Amém. Amém. Então que nessa noite você venha sair daqui entendido que você não precisa mudar quem você é para ser aceito. Se você precisa mudar para estar em algum lugar, quer dizer que aquele lugar não é para você. Deus, Ele te ama e Ele te criou para um propósito. Em Gálatas capítulo 1, no verso 10, diz assim: se eu ainda estivesse procurando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Então, se eu tento agradar as pessoas, eu não vou conseguir agradar a Deus. Então, olha aqui para mim. Se eu não consigo agradar todo mundo, não é melhor eu escolher agradar aquele que realmente importa? Quem que realmente importa na nossa vida? Deus. Então, você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, a melhor opção é escolher agradar realmente aquele que importa, que é Deus na nossa vida. Amém? Então, feche seus olhos que eu vou orar com você. Senhor Deus, amado Pai, eu quero abençoar cada um aqui nessa noite. Que cada um possa ter entendido a Tua palavra, que a Tua palavra venha frutificar no coração e na mente de cada um. Que cada um aqui nessa noite venha entender que eles são especiais para o Senhor. Ajude eles, Pai, a resistir às tentações, a resistir às pressões da vida. E que o Senhor possa usar cada um deles para a Tua glória. Fala com eles, Pai. Manifesta o Teu poder e a Tua graça sobre cada um deles, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus abençoe você. Cumprimenta seu vizinho do lado. Fala para ele assim, ó: Deus te escolheu. Não vai embora. Tem uma pipoquinha para nós. Amém? Deus abençoe.